Vivi, vamos gravar? Já está gravando, Zé. Eu não te escuto. Só um pouquinho. Eu acho que eu estava com o microfone. Agora eu devo ouvir. Já está Já está gravando há um gravando. tempinho. Ah, então tá bom. Então vamos nos comportar, porque a gravação já está acontecendo. Então, gente, que bom que estamos juntos. Somos hoje em um número menor de cooperadores, de alunos, vamos dizer, da questão da mediunidade em função de ser uma data, né, entre Natal e Ano Novo. Tem pessoas que já me escreveram, Marcelo, dizendo que ele está na estrada dirigindo e que ele não vai poder psicografar dirigindo. Enfim, tem de tudo. Nós vamos, então, agradecendo a presença de todo mundo para o nosso último encontro 2025, pedindo para a Luciana, então, escolher duas músicas para agora no início, lembrando sempre, antes de ela começar a cantar, que as músicas são fenômenos fluídicos, magnéticos, que se assemelham às orações. Então, que nós acompanhemos, procurando doar o nosso melhor também e agradecendo aos benfeitores que já estão nos lares de cada um, nos assessorando, nos envolvendo, mas fundamentalmente para que não queiramos apenas o conhecimento sobre a mediunidade e o exercício prático dela, mas que queiramos o bem de todo mundo e transformemos cada minutinho aqui em algo proveitoso para a sociedade em geral, sobretudo os necessitados. Então, vamos acompanhando a Luciana, por favor. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, sua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segue teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz
em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Muito obrigado, Luciana. Então, que nós possamos estar em paz, iniciando o estudo da noite, agradecendo a toda a espiritualidade, mais esta atividade de hoje que vai somar para nós todos. Que os amigos espirituais possam aproveitar a presença de todo mundo que também deseja colaborar com ela para a doação fluídica, os bons sentimentos e pensamentos que possam ser úteis no alívio aos sofredores da terra. Que seja a composição de uma verdadeira usina de bênçãos, de moléculas sadias, ideias, sentimentos, escolhas, pensamentos de certa elevação que se transformem em algo muito proveitoso para os necessitados, para os aflitos do mundo inteiro. Agradecendo, então, lembrando de Dr. Bezerra, de Dr. Eurípides, Dr. Lacerda, Pedro Ernesto, Aloísio de Castro, Nise da Silveira, Chico Xavier, Francisco de Assis, que nós possamos estar com as equipes todas deles, ajudando enquanto nós vamos buscando os conteúdos doutrinários da noite de hoje. Então, vamos lá para a página 79, classificação da mediunidade, agora efeitos inteligentes.
Então, vejamos. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. Dois pontos. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que receba, que a receba e transmita. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a, se não houver afinidade entre eles. O espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. E isto pode ser mais comum do que nós podíamos imaginar. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Se é uma atividade de fato mediúnica. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. Os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Esclarecem os orientadores espirituais. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Tudo isto é bem delicado e é preciso prestar-se atenção nessas possibilidades, porque às vezes, quando nós menos esperamos, até da parte de médiuns experientes e preparados, há algo que foge do razoável. Mediunidade de efeitos intelectuais inteligentes. Faz parte dessa categoria uma variedade de médiuns, mas no âmbito deste roteiro serão destacados apenas os tipos que predominam nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, quais sejam médiuns de intuição e inspiração, de psicofonia, psicografia, audiência e vidência.
O aprofundamento virá na próxima apostila. Então, essa pequena lista, ela é, vamos dizer, o dia a dia do trabalho mediúnico, tanto nas instituições espíritas, nos grupos de treinamento ou nos grupos mais já experientes, por exemplo, reuniões de desobsessão, reuniões de assistência aos desencarnados, não é? Então, tudo isso aí é algo que é muito típico, mas que também pode acontecer em reuniões familiares, em reuniões de evangelho no lar, claro, que se há na equipe da família, vamos dizer, pessoas com essa condição. Não é nada de uma obrigação que haja, mas é frequente que exista isso. Não é? Então, existe a mediunidade exercida em grupos familiares. Isso é algo conhecido desde os tempos de Kardec. Então, médiuns intuitivos. Trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, que neles se revela mais ou menos desenvolvida, conforme as experiências passadas e atuais do espírito. No caso, do espírito encarnado. Pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, como uma premonição de algo que esteja por acontecer ou de um conteúdo que ajude a pessoa comum, seja espírita ou não, para resolver um problema pessoal. Isso também é comum na mediunidade intuitiva. Isso é um tesouro, isso é um dom, isso é uma coisa maravilhosa para quaisquer pessoas. Como eu disse antes, espíritas ou não. Outra questão que vale a pena considerar é que muitas vezes os médiuns intuitivos no dia a dia, eles também são médiuns ostensivos, como psicógrafos ou psicofônicos. Mas nas circunstâncias da vida, não é o caso de manifestações ostensivas, e sim do dom da mediunidade intuitiva ajudar nas circunstâncias da existência do médium. Então, continuando, pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, de natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. E esse acontecimento ele pode ser muito útil para quem o experimenta. Em geral, a percepção é muito sutil, de forma que, na maioria das vezes, não é valorizada pela própria pessoa, sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício. A intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. E esses médiuns intuitivos são pessoas comuns, que às vezes nem conhecem nada sobre o espiritismo ou sobre a ciência mediúnica. A propósito, o espírito André Luiz assinala que a intuição é a mediunidade inicial da espécie humana, surgida nos primórdios da evolução humana. Essa obra
de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe. Olha como é importante isso. Isso é histórico e universal. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontraram-se mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução. Reparem que é sempre a mesma coisa. Uma expressão mediúnica sempre é possível, por questões de afinidades, unir encarnados e desencarnados de um certo grau evolutivo, como também unir encarnados e desencarnados para vivências de experiências equivocadas e que, por sua vez, têm a ver com as condições tanto dos encarnados como dos desencarnados. Em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, doutrinadores ou esclarecedores, os que na reunião mediúnica conversam com os espíritos comunicantes, possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida. Mas como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes. Psicofonia, psicografia, vidência e etc. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, encarnada. Muito bem. Então, quando se trata de médiuns audientes, aqueles que escutam são os médiuns escutando os espíritos. Não é fenômeno de voz direta, de tal maneira, então, que só os médiuns escutam, vamos dizer assim, o que entidades soprem no ouvido ou na cabecinha do médium em si. Muito bem. A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzaram o cérebro, própria da mediunidade audiente intuitiva. Já a expressão voz exterior, clara e nítida, indica que, além da percepção mental propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição. Nessa situação,
ocorreram simultaneamente um efeito inteligente, percepção mental, e um efeito físico em ação no órgão da audição. Mesmo assim, só aquele ou aquela médium vão escutar aquilo. Se todo mundo no mesmo ambiente escutar aquela fala, aquelas palavras, aquela voz, já é outro fenômeno, e aí já é de efeitos físicos, nós já vimos isso, que é algo inusitado, que chama muito a atenção, porque todo mundo ouve. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Então, meus amigos, aqui nesse momento do texto, nós precisamos lembrar que esse finalzinho do parágrafo também é algo comum no mundo inteiro, mas que isso tem uma relação muito grande com transtornos mentais, com alucinações auditivas, que são coisas, às vezes, inseparáveis da mediunidade. Só para não deixar de comentar de novo, os que têm transtornos mentais, sejam esquizofrênicos, sejam crianças dentro do espectro do autismo, TDAH, pessoas com depressão, todos são atuados por desencarnados e que exercem, muitas vezes, um certo domínio. Se o psiquiatra, se o profissional de saúde mental não tem familiaridade com isto, ele vai dizer que é alucinação e que se trata de algo do tipo esquizofrenia, a não ser que haja substância química, uma dependência química com drogas que acionam esses mecanismos. Seja como for, o resultado é muito ruim, porque o tratamento pode e deve ser, em parte, farmacológico, mas se o médico não conhece essa realidade espiritual, o paciente vai viver medicado a vida inteira, sem qualquer perspectiva de obtenção de cura. Deixou de tomar a medicação, o antipsicótico, as manifestações vão, porque não se tratou a origem da questão, que é uma ação hostil, prejudicial, ostensiva, doentia, de espíritos desencarnados ligados a cada caso, por dramas vividos entre eles no pretérito. Seguindo adiante, médiuns falantes ou psicofônicos. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio. Por isso que as reuniões
tanto de assistência aos desencarnados, de desobsessão especial, na imensa maioria, dependem desta faculdade ou da mediunidade psicofônica. Pois bem, o atendimento direto por meio do diálogo fraterno e esclarecedor é o que viabiliza. É possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Isso é um tesouro. Da mesma forma que os médiuns audientes, os psicógrafos, podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. Nessa situação, o transe mediúnico é leve, superficial. A comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor, auxiliando como o faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Os médiuns psicofônicos intuitivos são numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe menos superficial, portanto mais profundo, o médium sofre junto com o sofredor. Alguns de vocês conhecem de perto isto. E não raro deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas que, sendo absorvidas, são somatizadas, mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. E o médium vai necessitar, vamos dizer, de um determinado auxílio para se tornar, vamos dizer, sem aquela vibração ou resíduos da comunicação mais. Porque não é para ficar com essas questões, ir embora para casa com esses resíduos. Isso sempre é um dos objetivos de quem dirige a reunião, a benefício de qualquer integrante de equipe. Contudo, repetindo, com a educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. Se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo. E ainda que não esteja dormindo, não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do espírito. Nessas condições, pouco comuns atualmente, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, quando às vezes não se manifesta com outro idioma desconhecido do médium em si. Estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm,
intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Então, meus amigos, o que eu acho que seria válido é nós agora, quando o texto vai nos encaminhando para a psicografia, ele vai ocupar boa parte do restante do capítulo pela importância dessa mediunidade. Então, nós podíamos interromper agora, verificar se alguém tem alguma dúvida e depois, logo a seguir, começarmos o nosso treinamento. Que tal a ideia? E, claro, na semana que vem, nós estaremos, no dia 5 de janeiro, dando prosseguimento ao nosso estudo adiantado hoje. Está bem? Então, meus amigos, alguma questão, algum aspecto para se comentar, para se esclarecer? Posso fazer uma pergunta, Sérgio? Claro, Paulo, Viva, todo tudo bem? mundo. Aqui a questão de quando se está a dar palestras, digamos assim, a psicofonia pode ser aqui chamada à atuação, não é? Não é? A psicofonia não é só quando o médium está incorporado, também pode ser no âmbito de uma palestra pública, por exemplo. É para Pode, perceber. seria o caso, Paulo, de uma psicofonia mais superficial, Ok. com uma certa dose de intuição, Uhum. mas depende das características do expositor espírita ou dela e da entidade que envolve o expositor, o palestrante, para que ele, da maneira mais completa possível, ele divulgue aquilo que é o verdadeiro pensamento da entidade que apresenta o estudo. Então, cada caso é um caso. Aquele que é expositor espírita, ele não precisa ser médium. Se for, como ele disse no texto hoje, ele é um médium daquela coisa mais universal da intuição. Mas existem médiums expositores que foram muito conhecidos e que incorporavam durante a palestra, porque havia, vamos dizer, essa facilidade. Uhum. Não é uma necessidade, mas quando existe esse potencial, dependendo do médium, da médium e da entidade, o nível de envolvimento é variável, podendo ser uma coisa mais profunda. Eu comentei isso já em alguma época, vocês talvez não lembrem, eu vivi muitos anos frequentando as reuniões do Grupo Ismael na Federação Espírita Brasileira, aqui na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. E ali nós ficávamos no entorno de uma mesa de madeira muito antiga, patrimônio da FEB, que é uma instituição centenária, e aí nós éramos mais ou menos 10, 12 pessoas. E eu me lembro muito bem do Hernani Trindade Santana, que é o médium do livro Universo e Vida. Lembram que eu já falei dele, que é uma leitura quase obrigatória? Pois bem, em certos momentos, a psicografia era menos automática. Em outros momentos, era mais automática.
Então, às vezes, a letrinha era mais parecida com a do médium. Às vezes, não. Era a própria maneira de redigir que o espírito tinha naquela época na sua vida no mundo espiritual. Então, às vezes, eu me lembro de Áureo, que é o autor do livro Universo e Vida, um espírito lindo que foi Pascal, Blaise Pascal. Ele, quando queria que o Hernani fosse fiel em absoluto ao que ele queria transmitir, ele levava o Hernani para longe, para ele não ficar perto e atrapalhar, fazendo parte do conteúdo que o irmão Áureo achava importante. Então, Paulo e amigos, há toda uma variedade. Sim, O importante é quando o médium já é preparado, estudou bastante a doutrina espírita, se dedica na instituição há bastante tempo, tem toda uma familiaridade que só o tempo traz. E aí, meu amigo, tudo flui com muito proveito quanto à qualidade dos conteúdos apresentados pelos bons espíritos através daquele ou daquela médium. Ou seja, há uma variabilidade, dependendo da vivência, sobretudo do médium, muito mais do que da entidade. É isso aí, Paulo. obrigado. Obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma questão para lembrar? Então, meus amigos, o dever de casa vai ficando para o ano que vem, né? Última chance, hein? Dia 5 de janeiro. Enfim, então agora, como nós tínhamos planejado, nós vamos para a parte prática, lembrando que o que cabe num grupo como o nosso, online, é o exercício da psicografia e da vidência. E, de certo modo, para todo mundo, da concentração, que é você treinar de se abster de pensar em qualquer coisa, é uma espécie de esvaziamento mental, exatamente para um preenchimento a partir de alguma entidade aproximada para essa finalidade, que pode resultar tanto numa psicografia como numa vidência. Tá bem? Então, vamos ao trabalho, vamos fechando os microfones, né? Folhas de papel, e vamos nos concentrando um pouquinho. A ideia qual é? Todos terão espíritos perto de si. Todos. Por isso que se sugere que mesmo quem ache que não tem mediunidade, por exemplo, para escrever, ainda assim coloque no papel frases, parágrafos sobre qualquer conteúdo interessante, para ir treinando a sintonia com os bons espíritos, ir treinando o sistema nervoso central e periférico, que tem a ver com a psicografia, por exemplo, além da estrutura da visão para a vidência
de um contexto do outro lado, dentro do nosso treinamento. Então, até já, meus amigos. Bom trabalho. Muito bem. Então, vamos voltando devagarinho, como que suspendendo a concentração, também suavemente, e vamos sabendo como vocês estão. Espero que tenha corrido tudo bem, que todos estejam bem dispostos. E aí, como é que foi? Alguém escreveu alguma coisa, alguém enxergou algo, alguém do mundo espiritual? Sinta-se à vontade, mesmo que pareça algo simplesinho, tudo é válido. Estamos todos iniciando. Luciana, você escreveu algo? Então você lê para nós, por favor. Tanto tempo se passou e eu não pude mais sorrir. Quero ouvir a sua voz e temo não conseguir. Onde estará teu olhar que para mim deixou de existir? Que fim leva este velho boiadeiro que cuida de todos e sonha com o porvir? Quiseste um dia matar-me o desejo de nutrir-me de amor, mas o tempo passou, o mundo girou e quem saberia como sobreviver aos teus desvarios e indiferença? Levantei do chão, corri de alto em alto, norte a sul, leste a oeste. Sofri, mas não desisti. Encontrei no pássaro a cantar, na folha a balançar, nos rios e corredeiras, meu novo destino. Um ser novo, pronto a galgar a passos largos ao infinito. Todo amor que em ti procurei, dei-me a entender, só poderia encontrar em mim, na busca do além, alguém ou algo que fizesse sentido. Era, pois, o divino em mim, em sintonia com a admirável natureza. Ó Senhor, eis-me aqui. É no serviço a Deus que encontro, enfim, o amor sem fronteiras, o mais verdadeiro sentido de existir para evoluir. Assim é quando acordamos. Acordei. José Petitinga. 20. Olha que lindo, hein? Muito bem. Obrigado pela mensagem, pela presença dele aqui no grupo. Muito feliz em tê-lo por aqui. Poeta. Muito bem. Guarda direitinho, corrija qualquer vírgula e quando puder, põe lá no Telegram para o pessoal, tá bom? E quem mais? Quem que alinhavou qualquer coisa? Posso? Sim, dona Adelina, fale mais perto e um pouquinho mais alto, por favor. Está bem, está bem. Consegue ouvir? Agora sim. Tá bom. Portanto, apareceu aqui um irmãozinho. Eu estava a ser preparada, portanto, eu sabia que alguma coisa deste género aconteceria por intuição. Eu fui-me intuído. Mas ele apareceu aqui, já veio cá antes, uma figura vestida de paletó negro, à moda do século XIX, com os óculos redondos, bigodinho, muito elegante,
um senhor, um rapaz elegante, um moço elegante, com ar assim parisiense, não é? De Paris daquele tempo. E ele já apareceu aqui uma vez, como eu digo, eu não sou artista, mas ele trouxe-me isto que é como se fosse umas videiras e umas uvas, nos cachos de uvas. Muito bem. E assinou Chabret. Chabret. Portanto, não é a primeira vez que ele apareceu. Eu penso que este senhor existiu. Ele está a acenar assim, ele está a dizer sim, 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 sim. Você pensa o quê? Que ele o quê? Que este Existiu? nome existiu, que esta pessoa com este nome existiu, de facto. E como é o Foi nome artista. dele? Chabret. É Chabret. Não é muito conhecido, mas existiu. E ele está-me a dizer aqui sim, sim. Muito bem. E não é a primeira vez que aparece. É. E ele parece desenhista, artista, o pintor? Sim, 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 sim. Tem um ar muito daqueles, coitadinho, aqueles irmãos assim muito delgados, muito elegantes, talvez não haja muita fartura, não é? Portanto, de comida lá no Quartier Latin, não é? Portanto, como viviam os artistas em Paris naquele tempo. Uhum. Ele está-me a dizer que foi afligido, como tantos outros, com aquela doença da época, que era a tuberculose, não é? Que ele desencarnou relativamente cedo. E era A tuberculose. tuberculose. Hum, hum, hum. Muito bem. É. Eu penso que houve um artista parisiense que fazia ilustrações e gravuras que se chamava Célestin Auguste Chabret. Penso que existiu. Pesquisa direitinho, porque Sim, 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 pode ser, deve ser ele próprio. sim, sim. Seja E bem-vindo aqui conosco. não é a primeira Merci vez que beaucoup. aparece aqui. Nous Não pouvons aparece. parler en Está a français. sorrir. Está a sorrir muito. Está É, muito, que bonitinho. está Que muito bonito. contente em estar aqui. Que Não é a primeira maravilha. vez. Que ele venha sempre. Ah. E depois tem aqui uma coisinha muito simples e singela, mas é na simplicidade que a beleza existe, não é? Hoje tememos aquilo que em nós falta depurar. Amanhã colhemos as rosas que dos pinhos brotar. Com o menino em nosso redor, não há medo, não há temor. Que, que nos arraste na promessa, que nos arraste da promessa daquela plenitude, da divina infinitude que em cada um de nós reside. E ela diz que é uma irmã em peregrinação pelos céus do Senhor, convosco na fé, Irmelinda. Muito bem. Eu não escutei. Mas tem ar assim de adolescente, de uma menina, de uma adolescente jovem. Adolescente. Sim, Uhum. sim, de jovem, com 12, 13, 14 anos. Muito bem. Francesa também? Não sei, assinou Ermelinda. Emelinda? Sim, Ermelinda. Não deve ser francesa. Pelo Não, menos nessa encarnação, não. com Portanto, esse nome. foi o que veio hoje. Ah, ótimo, Adelina. Mas o irmão artista está aqui muito contente, muito contente. Graças a Deus. Que bom, nós ficamos felizes também. Hum. Que ele se sinta em casa por aqui. Muito bem. Vive la France. Muito bem. Alguém mais escreveu qualquer coisa que queira partilhar? Márcia desenhou? Não, veio uma mensagem. Boa noite.
Boa Uma noite. mensagem até diferente, sim. Caros irmãos, hoje venho ressaltar a importância desses nossos encontros, objetivando o conhecimento da nossa doutrina através desse estudo sistemático e imensurável. É de extrema importância a disciplina para que as mensagens sejam dadas a cada um. Sempre que possível, aconselho-vos a preparação para o exercício, como cuidado com a alimentação, dos conteúdos assistidos ou até mesmo ouvidos. Essa preparação reflete também na mensagem, na doação dos fluidos e bem-estar do médium. Acima de tudo, o amor e a boa vontade de servir contribuem para o aperfeiçoamento individual e coletivo. Neste final de ano, no calendário da Terra, que nos aproxima cada vez mais da transformação do planeta e dos espíritos encarnados que aqui habitam, reforçamos a reforma íntima que prepara todos para a transição. Cientes desse conhecimento, só temos que agradecer por todo esse processo íntimo e intransferível com a responsabilidade individual e coletiva. Quando estiverem na dúvida, parem e pensem. Na certeza, avancem. Lembrem-se sempre dos ensinamentos do Cristo, trazendo para si diariamente essas lembranças do maior amor vivido aqui na Terra. Que Jesus, seu sagrado coração, habita em cada lar, cada irmão, renovando a vida e transformando o caminho. E ele assina como um instrutor amigo. Interessante, né? Muito bom. Ele veio com conselhos, né? São Aham. coisas que a gente, inclusive, já sabe, mas ele veio reforçar isso. É verdade, Márcia, que bom. Agradeçamos a ele a presença, o conteúdo, não é? O carinho para conosco. Muito bom, Márcia. Depois leva lá para o Telegram quando puder. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, estão todos bem? Vamos. Eu posso também partilhar um bocadinho, Sérgio, já agora Claro, da minha Paulo, percepção. sempre. Pronto, eu Por começo favor. com a mão direita a fazer assim uns rabiscos, meio para sair aqui um desenho, mas muito pouco perceptível, depois com a mão esquerda, depois estou aqui com as duas. Não saiu assim nada muito concreto, mas depois a intuição que eu tinha era para me deitar. Se estivesse aqui, hoje estou em casa dos meus pais, mas se estivesse na minha casa, tinha-me deitado e ao chegar para trás, sinto mesmo algo a desprender-se de mim, não é? Fluidos, alguma coisa que se desprenda de mim e que está a ser aproveitada para algo. Às vezes eu consigo perceber de algumas partes, mas é mesmo algo a desprender-se. Depois veio à minha tela mental outra vez o Steve Hawkins, veio assim muito ao de leve e pronto, e depois vim aqui, mas tenho a nítida sensação de que sou muitas vezes intuído para estar deitado no máximo de repouso para se algo desprender de mim. É essa a percepção. Para doação, né? Obrigado. Sim. Muito bem, Paulo. Muito legal. Muito bom. Então, se ninguém mais tiver algo a trazer, eu vou pedir para a Luciana, então, cantar como tínhamos combinado, mais duas músicas, e vamos concluindo a nossa reunião, a última do ano. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda.
enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E então ele veio e disse: já é hora de seguir. Indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confiam. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos da terra mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Muito bonito, Luciana. Muito obrigado. Estão todos bem? Então, gente, feliz ano novo. Não é Feliz verdade? ano novo a todos. Falta pouquinho, Feliz ano novo mesmo. não é verdade? Semana que vem já é 26. E eu aqui entre primeiro, eu e a Adelina. Ah, é Depois vão verdade. vocês. É isso mesmo. E o pessoal dos Estados Unidos só depois, 2 horas depois. É isso, gente. Um abraço apertado. Muito obrigado. Qualquer coisa, escrevam. Olha o dever de casa, hein? Uhum. É o último dia, semana que vem, dia 5, tá bom? Feliz ano novo para todos. Valeu, Um Feliz ano abraço. novo. Feliz ano Feliz novo. ano novo para Muita todos. saúde, muita paz, muita harmonia. tchau, Em gente. Paz, breve. harmonia, Qualquer saúde coisa, para nós escrevam, todos. tá? Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Abraço. Feliz Feliz ano novo. Boa Já noite. vou. Boa Comportem-se. noite.